Vamos aplaudir esse homem de Deus. Glória a Deus. Que bênção. Sempre que a gente pede, né, para ele vir, ele atende prontamente. Um homem que tem tantas ocupações, um homem que tem tantas conexões, não é só no Brasil, é no mundo, mas de uma forma carinhosa e amorosa. Vem sempre nos honrando. Ele fala que a gente honra, ele fala, não, o Senhor que nos honra. Então, que bênção tê-lo aqui, amém? O pastor Massal vai fazer as apresentações. Para quem não sabe quem é ele, obrigado, meu pastor. Te amo demais, você sabe disso. E é uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade. Amém. Tá. Ok. Pode aumentar aqui o retorno para me ajudar, que é bom, não sei se... Pode deixar mais agudo aqui o retorno. Ok. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, ver a igreja. Nossa, eu conheci ela quando era metade, né? Eu estou vendo ela agora, hoje, mas que igreja bonita, né? Até vocês ficaram mais bonitos aqui, né? Amém? Olha, esse que falou amém aí é o bonitão do lugar aqui, né? Precisa ver se a mulher dele fala amém, né? A minha mulher acha que eu sou o cara mais lindo do mundo, porque toda vez que eu chego em casa, ela fala assim para mim: bonito, né? Ela me acha lindo. Mas aos olhos de Deus, cada um de nós somos bonitos, amém? Então vamos agora, pode colocar o estudo. Eu quero falar sobre um assunto que poucas pessoas abordam na igreja e que isso vai ajudar vocês a entenderem o que a pornografia faz na sua vida, o que ela gera na sua mente. Então, a primeira parte nós vamos falar de dados mais técnicos e o que acontece como funciona o cérebro. Isso vai te ajudar muito, né? E eu quero iniciar aqui falando de estatística, tá? Essa estatística é de 2014. Você sabe que no Brasil não existe estatística sobre pornografia. Não existe uma estatística direta, porque não é um assunto que interessa aqui no Brasil, eu acredito. Mas lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em 2014. De 2014 para 2025, você acha que melhorou ou piorou? Piorou muito, né? 2014 a internet era, acho que 1G, né? Acho que meio G, talvez, né? Acho que nem G é. E agora já estamos no 5G, né? Vamos lá. Então, essa pesquisa foi feita entre cristãos, ok? 77% entre cristãos, 18 a 30 anos, que é a faixa dos jovens, acessam pelo menos uma vez por mês. Significa que já é um usuário regular. Praticamente de cada 10 jovens, 8 jovens cristãos acessam. 55% dos casados acessam mensalmente. 35% dos casados tiveram casos extras conjugais. O que é importante você entender? Que a pornografia, para quem é casado, vai estimular o adultério. 32% dos jovens entre 18 a 30 anos, jovens que frequentam a igreja, hein, gente? Estamos falando de jovens cristãos. Praticamente 1/3 dos jovens estão viciados. É todo dia, várias horas, várias vezes por dia. Uma pesquisa geral nos Estados Unidos é que 28%, hoje é muito mais,
28% acessam antes dos 12 anos. Por que esse dado é importante? É porque essas crianças, né, praticamente crianças, que acessam antes dos 12 anos, são grandes potenciais de terem relação sexual antes dos 16 anos e é um grande potencial de ficar viciado em sexo. 24% tiveram relação sexual antes dos 16 anos e uma pesquisa geral nos Estados Unidos, 64% dos homens. Então, por exemplo, estatisticamente, aqui, eu diria que mais de 60% estão lutando com a pornografia. Acessam regularmente, pelo menos uma vez por mês. E 45% das mulheres acessam pornografia. Olha, eu tenho um colega que ele tem um ministério numa igreja, né? Ele é o líder, pastor do ministério de casais. Ele disse assim, que a coisa tá feia. Muitos casais jovens, o marido tá viciado em pornografia. Muitas mulheres também estão viciadas em pornografia. Vocês não acreditam, mas você vê que tá 64% dos homens, né, cristãos ou não cristãos, e 45%. É alto, hein? É uma taxa muito alta. Entre pastores americanos, né? Então, 57% dos pastores estão lutando com pornografia. Josh McDowell, The Porn Phenomenon. Praticamente de cada 10 pastores americanos, 6 estão acessando sites pornográficos. O que vocês acham que no Brasil é diferente? A coisa é grave. Então você já começa a pensar. Muitos líderes e pastores estão lutando com a pornografia. 30% dos pastores relatam que eles estão tendo um caso conjugal, né? Um caso ou encontro sexual com um membro de sua igreja. Franz Schaeffer, Institute of Church Leadership Development. Mais ou menos 1/3 dos pastores, de cada 10 pastores, 3 estão tendo casos de adultério na sua igreja. Por quê? O que acontece? Vocês vão entender uma coisa: quando você começa a assistir pornografia, a sua mente fica pornográfica. O que significa? Você está olhando para a mulher, você está fantasiando já na sua mente aquelas cenas pornográficas. Então você imagina o pastor que acessa regularmente sites pornográficos, ele está lá conversando com a irmã, o que está passando na mente dele? Aquelas cenas pornográficas. Ele não consegue mais olhar com um olhar puro. Então, o grande perigo dos casados é que ele não consegue olhar para as mulheres com um olhar puro. A pornografia contribui para casos extraconjugais, que é adultério. A pornografia potencializa 300% o adultério no caso dos casados. Então, se você está regularmente assistindo sites pornográficos, você está potencializando 300% a possibilidade de você cair em adultério. Nos Estados Unidos, existem 2 milhões de usuários de heroína, 1,9 milhões de usuários de cocaína. Sabe quantos usuários de pornografia? 40 milhões de usuários de pornografia.
Isso aqui já é uma epidemia. Para você ter uma ideia, se você pegar as 3 maiores cidades de São Paulo, por exemplo, a Grande São Paulo, que engloba o ABC, Osasco, Guarulhos, né? Todas aquelas cidades em derredor, dá 21,9 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, na cidade, 3,1 milhões. Você pega mais Belo Horizonte, 6 milhões. Você tem o total, mais ou menos, de 41 milhões. Quer dizer, é como se essas 3 cidades, todo mundo que mora nessa cidade, acessassem regularmente sites pornográficos. É isso para você ter uma ideia o que é 40 milhões. É muita gente. 3 grandes mentiras. Primeiro, é você achar que a pornografia é inofensiva. Segundo, que esse problema vai acabar no casamento. Você pensa, quem é jovem? Quantos jovens nós temos aqui, solteiros? Temos bastante. Então, o jovem, ele pensa, quando eu casar vai resolver o problema. Eu vou dizer para vocês, esquece. Você vai levar o problema para o casamento. Se você começar a acessar sites pornográficos, e é isso que está acontecendo. E por último, você acha, eu não ofendi, não prejudiquei ninguém, não tem problema, eu estou aqui sozinho. Você sabe que o cristão, ele vai mais para a pornografia do que o cara do mundo? Porque o cara do mundo, ele vai para balada, vai para prostituição, vai atrás da mulherada. E os cristãos já não vão para esses lugares. O que vai acontecer? Ele se afunda na pornografia. E olha, esse negócio de ser inofensivo, nós vamos ver aqui. Eu vou mostrar uma tomografia que afeta fisicamente o seu cérebro. Vai afetar. Pornografia vai inchar uns lugares, outro ele vai diminuir os partes do seu cérebro, tornando mais insensível a certas coisas. Então, eu vou falar de 5 problemas da pornografia. Primeiro, a pornografia é como uma droga e vicia, a pornografia afeta o cérebro, a pornografia afeta o comportamento, a pornografia leva a um sexo distorcido e, por último, a pornografia leva à violência. Vamos ver, a pornografia é como uma droga e vicia. Olha, hoje existem estudos sobre isso e você vai ver que o efeito da pornografia no cérebro é o mesmo efeito da cocaína. Os dois vão mexer com o seu sistema dopaminérgico, da dopamina. Eu vou explicar o que é a dopamina, que é um neurotransmissor. A Morgan Bennett, uma jurista americana, publicou um artigo chamado Pornografia, o Novo Narcótico. E ela dizia assim: uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais, que substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Vamos entender o que é sinapse. Os neurônios, você tem mais ou menos, descobriram agora que não é 100 bilhões, é 86 bilhões. Eu não sei quem teve paciência de contar isso. 86 bilhões. Mas quando começa a entrar em bilhão, até 1 milhão você consegue, né? Imaginar. Mas 100 bilhões é muita coisa. É muita coisa. E você tem cerca de 86, 100 bilhões de neurônios no cérebro. E os neurônios, eles têm esses ramozinhos, né? Que são uns galinhos saindo para lá e para cá. E o que acontece? Um neurônio aqui não toca no outro.
eles não tocam um no outro. Engraçado, tem 100 bilhões de neurônios, é muita coisa no seu cérebro, mas nenhum toca no outro. Que coisa incrível! Então, o que que acontece? Os neurônios, eles transmitem sinais eletricamente no fiozinho aqui, ó, é eletricamente. E entre eles, aqui, você está vendo aqui, ó, nessa parte aqui ampliada, eles se comunicam quimicamente. Interessante. São neurotransmissores. Então, essa transmissão, essa comunicação química é chamada de sinapse. Ok? Então, esses sinais químicos são chamados neurotransmissores. A dopamina é um neurotransmissor que está ligado ao sistema de recompensa cerebral, que traz, sabe, essa sensação de prazer e euforia? É a dopamina que traz. Então, quando você tem uma relação sexual, quando você come uma comida saborosa, você tem aquela sensação de prazer, de satisfação, aquilo é a dopamina que traz essa sensação. Ok? Então, a função do sistema de recompensa é liberar neurotransmissor de prazer, da dopamina em seu cérebro, quando você come uma comida saborosa, você vê um bom filme, você dá um beijo, etc. Então, aqui no núcleo accumbens, né, ele libera a dopamina que vem aqui no córtex pré-frontal. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês não precisam entender muita coisa do cérebro, mas entende o seguinte: aqui na frente existe o córtex pré-frontal, ok? Que chama a função executiva do cérebro. Por que função executiva? É onde vai funcionar a decisão, o raciocínio, o planejamento, né? As escolhas. É aqui no córtex pré-frontal, função executiva do cérebro. Você corta aqui pelo meio, mais ou menos aqui, vamos dizer, simplificando, né? Aqui está o gerenciamento das emoções. Então, aqui raciocínio, domínio, controle, decisão, e aqui as emoções. Ok? Então, o que que acontece? Quando você libera a quantidade de dopamina, ela vai atingir uma grande parte, ela vai distribuir em outras áreas, mas principalmente aqui no córtex pré-frontal. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai afetar o seu raciocínio, a sua decisão. Vai amortecer, ok? Então, normalmente, esse sistema de recompensa, né, da dopamina, ele é um bom sistema. A dopamina atua principalmente aonde? Córtex pré-frontal, que é a função executiva do cérebro. Então, a cocaína, drogas viciantes e pornografia liberam uma quantidade excessiva. O problema é isso. É quando você libera ali na sinapse uma quantidade excessiva de dopamina. Aquilo não vai fazer bem, porque não é natural, não é normal. E aí ele vai inundar o cérebro com a dopamina e isso gera fortes impulsos para continuar bombeando a dopamina, gerando prazer. Então, aquele pico de prazer
E aí você quer cada vez você quer mais, mas quanto mais você faz, menos efeito a droga vai fazer, menos efeito a pornografia vai fazer. E aí você quer mais e mais e mais para ter a mesma sensação. Cada vez você precisa de mais. Então, olha aqui o que acontece, né, do lado aqui esquerdo. Então, quando você come uma comida boa, você vai liberar a dopamina. Ela vai de um lado para outro, né? Então, todo neurônio tem aqui a parte receptora, né? E a parte que envia, a que libera, né? Então, essa aqui é uma quantidade normal. Mas quando você toma cocaína, olha a quantidade de dopamina. E além da quantidade de dopamina, a cocaína ainda ela entope, acaba prejudicando a captação da dopamina. Então vai acumular uma quantidade. Você imagina o que isso vai gerar no seu cérebro? Um pico de prazer muito grande. Ok? Vocês já estão começando a entender o processo, né, dessas drogas aí. A paixão, segundo a ciência, ela é considerada uma compulsão. Quem aqui já ficou apaixonado? Vocês ficaram meio bobão, não ficaram? O que acontece? Quando se tem uma paixão, isso mexe o sistema dopaminérgico, o sistema de recompensa do cérebro. Isso vira uma compulsão. Então, a sua filha ficou apaixonada por um cara que é um tranqueira. Todo mundo sabe que o cara não presta. Mas a sua filha ficou apaixonada pelo cara. Aí o pai fala: minha filha, esse cara não presta, esse cara é um tranqueira. Aí fala: não, mas ele é tão bonzinho, é tão. Então o raciocínio não funciona mais direito. Quando você está apaixonado, você não vê as coisas racionalmente, porque a dopamina afeta as decisões, o raciocínio, o planejamento, tudo isso. Aí, tua filha está trabalhando lá na empresa, fazendo uma coisa importante, séria, e o bonitão liga lá, e aí, benzinho, tudo bem? Ai, tudo bem, tal. E começa, e a dopamina, tchum! Aí fala, eu queria tanto te ver, eu também. Dá um jeito de sair aí, vem me encontrar. Ela larga tudo e vai encontrar o cara. Eu tenho que sair aí para resolver um negócio. E dá uma mentira, sai. Por quê? Porque afetou o quê? Aqui, o córtex pré-frontal. Então, você não raciocina. Por isso que quem está, né, traindo, tá, uma hora você é pego. Sabe por quê? Porque você vai fazer uma besteira, porque mexeu na sua dopamina e tem hora que você não vai raciocinar direito e vai fazer uma coisa errada. Por isso que a pessoa é pega. A pessoa ama a mulher e os filhos, mas larga tudo por causa da paixão. Tinha um cara que foi presidente da AEVB, que era uma das maiores associações de pastores evangélicos do país. O cara era o presidente. E ele e a mulher dele estavam aconselhando uma mulher que era viciada em sexo. E um dia a mulher dele não pôde ir e o cara atendeu a mulher. Aquele negócio que nós estávamos conversando, não pode dar moleza. E o cara deu moleza. Foi atender sozinho, sabe que deu problema. Deu BO. O cara fugiu
com a mulher, largou a família, largou o ministério, largou a presidência da AVB. Ele era de São Paulo, foi para o Paraná, fugiu com essa mulher. Vocês acreditam? O cara era pastor, renomado, conhecido, respeitado, largou tudo. Dopamina. E aí chega uma hora, dopamina. Tchiu. Aí a razão volta, o raciocínio volta. Aí o cara fala: mas o que eu fiz? Aí já é tarde. Você vê, teve o caso de um pastor nos Estados Unidos muito conhecido, que o cara não só abusava verbalmente, mas sexualmente. Foi um caso assim gravíssimo nos Estados Unidos. Tiraram o cara do ministério da igreja na hora. Por quê? Dopamina. O cara perde o controle, o cara abusa, faz coisas que ele não faria normalmente. Por quê? Afeta o autocontrole, o domínio, a razão. Então, a compulsão ou vício afeta a função executiva do cérebro que controla decisões, planejamento, raciocínio e autocontrole. Se você tiver na sua razão, você não faria uma série de coisas. Mas quando a dopamina sobe, você perde o raciocínio e o autocontrole. A pornografia vicia porque ela funciona como uma droga, vira uma compulsão e você não tem mais controle de si. Você fica, às vezes, horas e horas. Você nem percebe. Às vezes você ficou 2, 3, 4 horas ali direto. E nem percebe. Você já perdeu o controle. É como se o computador te controlasse em vez de você controlá-lo. É o computador que está te controlando, não é você que está controlando o computador. Bom, vou passar aqui. Olha, o excesso de dopamina está ligado a doenças tais como esquizofrenia, perda de memória, TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, toque, transtorno obsessivo compulsivo e fobias sociais. Vai afetando, porque aquilo é o que a gente diz lá na Cracolândia. Você vê um monte de gente viciada em cocaína, é tanta cocaína, que fritou o cérebro, a gente diz assim, né? O psiquiatra estava dizendo que vai enrijecendo, né, os neurônios. Então, o cara fica meio doido. Chega nesse ponto. Porque é tanta cocaína todo dia, de manhã, de tarde, de noite, o cara fica esquizofrênico. Efeito Coolidge. Eu vou explicar isso rapidamente, mas é interessante que os caras fizeram um teste com rato. O que é esse efeito Coolidge? Os caras botaram um rato com 2 ratas. Aí o rato começou a ter a relação lá no cio, né? A ter relação sexual, tal. Aí chegou uma hora, ele cansou, ele parou. Aí quando entrou uma ratinha nova, ele se acendeu de novo e foi e começou a ter relação sexual. Então, o que acontece? O que é esse efeito Coolidge? É o seguinte, que o cara, a cada pico, você vai com a dopamina, você vai vendo uma cena, né? Na pornografia, você vai vendo tal, aí você chega num pico, depois vai caindo. Então, a cada clique, você sobe de novo, porque você vai mudando a cena, você vai mudando o tipo de mulher, você vai buscando cenas diferentes. Então, é como se uma mulher nova entrasse.
Esse se chama o efeito Coolidge. A cada clique você vai subindo, aí depois com o tempo vai descendo, aí você dá um clique de novo, você sobe, depois você vai descendo. Você entendeu? Interessante como o cérebro funciona. Por isso que o cara vai viajando de sites pornográficos, de situações, a cada clique. Então, o acesso a materiais pornográficos, cada vez os níveis de dopamina caem, a pessoa busca novos vídeos, novos tipos de pornografia. Isso traz a novidade e aumentam os níveis de neurotransmissor dopamina. Imagine isso durante horas e horas, gerando um alto nível de prazer. O vício dessa expectativa de prazer e satisfação, o vício vem dessa expectativa de prazer e satisfação do sistema de recompensa que é gerado pelas centenas de cenas e vídeos que apresentam sempre uma novidade. Isso é o efeito Coolidge no cérebro. Por isso que o cara busca vários tipos de mulher, tal, tudo buscando o quê? A novidade. Esse é o efeito Coolidge. Bom, então o cérebro, a pornografia funciona como uma droga, é o mesmo efeito no cérebro causado pela cocaína, é igualzinho. Então, a pornografia afeta o seu cérebro agora. A pornografia na internet faz mais do que apenas aumentar significativamente o nível de dopamina no cérebro por uma sensação de prazer. O que vai acontecer? Literalmente, altera a matéria física dentro do cérebro para que novos caminhos neurológicos necessitem de mais material pornográfico a fim de provocar a sensação de recompensa desejada. O que acontece? Você vê esse homem aqui caminhando pela mata. Se ele for todo dia ir e voltar, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma picada ali. E não vai nascer mais nada naquele lugar. Tanto que ele vai e volta. Então, imagine o cérebro como uma floresta onde trilhas são formadas por caminhantes que caminham pelo mesmo caminho dia após dia. A exposição das imagens pornográficas no cérebro criam caminhos neurais semelhantes à medida que elas trafegam repetidamente e se tornam bem mais pavimentados quanto mais exposto a elas. Tudo o que fazemos repetidas vezes gera um caminho neural. Então, por exemplo, você vai e volta para o serviço de carro pelo mesmo caminho. Aí um dia você está voltando para casa, você chegou em casa, você nem lembra como você chegou. O que aconteceu? Você criou um caminho neural. E aquilo, o que acontece esse caminho neural? Os pensamentos ficam automáticos. Você entra lá e chumba. Então, tudo que você repete gera um caminho neural. E assistir a pornografia, ele vai gerando o quê? Caminho neural. Então, o usuário de pornografia criou inconscientemente um circuito neurológico, um caminho neural que se torna o caminho do prazer sexual dominado pelas normas e expectativas da pornografia, que é uma visão distorcida do sexo real. O vício surge porque a trilha, por causa do excesso de repetição, se tornou agora uma autopista. O que acontece? Você acordou de manhã, ligou a TV, viu uma mulher, já chumba, entrou na autopista. Você está dirigindo o carro, olhou uma mulher na rua, já
pimba, já entrou. Aí você tá lá no trabalho, olhou para a mulher ali, pimba, aí você vai no banheiro da empresa e se masturba lá. Então, você já criou não um caminho, uma autopista. Eu tenho um curso que eu vou explicar até melhor depois como é que você vai sair desse caminho. Mas hoje eu não vou explicar muito em detalhe que não dá. Então você criou uma autopista onde os pensamentos são conduzidos a todo momento para trafegar nela buscando trazer prazer e satisfação. Encontramos um importante vínculo negativo entre o ato de ver pornografia durante várias horas por semana e o volume da matéria cinzenta no corpo estriado do cérebro. Olha aqui, ó, o corpo estriado do cérebro está aqui. Uma pessoa saudável, olha como ele é. Uma pessoa com vício, o que aconteceu? Diminuiu. Esse efeito pode incluir mudanças de plasticidade neural, resultando de intensa estimulação no centro de prazer. Isso aqui é um estudo publicado aqui numa associação médica americana. Os cientistas também observaram que quanto maior o consumo de imagem pornográfica, mais se deterioram as conexões entre o corpo estriado e o córtex pré-frontal, que é a camada externa do cérebro encarregada do comportamento e as decisões. Então, esse corpo estriado, ele vai diminuindo e vai perdendo conexão aqui. Então, já vai afetando o seu cérebro. Olha aqui uma outra área do cérebro. Voluntários saudáveis, olha aqui, ó. Essa área do cérebro. Agora, pessoas compulsivas em pornografia, olha o que aconteceu, inchou essa outra área. No corpo estriado do cérebro diminui, mas nessa área do cérebro aqui, olha o que era mais do que dobrou, acho que triplicou, quadruplicou a área. Aqui também, ó. Você está vendo como é que inchou? Isso está afetando fisicamente o cérebro da pessoa. Por isso que a pessoa fica, o que vai mudar o comportamento, não tem jeito. Então, a pornografia afeta o seu comportamento. Efeito da pornografia em meninos, né? Tem uma pesquisa aí, né, que apoiam assédio sexual e violência contra mulheres. Acreditar em mitos de estupro que justificam e defendem o estupro. Bom, eu não vou ler tudo isso aqui, mas o que acontece? Que hoje os sites pornográficos estão apresentando o cara batendo na mulher, cuspindo na mulher, estrangulando, sufocando, dando tapa na cara, dando soco, chutando. Então, tudo isso está estimulando. Você pensa um menino que nunca teve relação sexual e ele está assistindo essa cena. O que ele vai pensar? Ele associa a violência com prazer. E ele acha que as mulheres gostam de apanhar, vão sentir prazer apanhando. Tem uma outra pesquisa que eu tinha colocado aqui, mas eu tirei, porque o estudo estava muito grande. Mas prostitutas, 21 quartos das prostitutas são agredidas violentamente por homens. Com soco mesmo, eles socam e chutam. E o que eles dizem para essas mulheres? Eles dizem assim: eu sei que vocês gostam de apanhar. Eles acham, na cabeça dele, que elas têm prazer. Eu fui conversar com uma promotora do estado de São Paulo.
E eu estava falando desse curso para ela, e ela me disse assim, Marçal, o, o índice de estupro está aumentando vertiginosamente. A quantidade de estupro de mulheres está assim, ó, disparando. Qual que é o grande incentivador disso? A pornografia. Eu estava dando essa palestra a uma juíza da vara infantil. Eu não sei de que, acho que ela é de Belo Horizonte. Ela falou que ela está com um caso de uma criança de 6 meses de idade que o pai estava estuprando ela. Uma criança um bebê de 6 meses de idade. Então, quando nós chegarmos lá no fim, que nós vamos falar de sexo distorcido, a pornografia, o que acontece? Aquela cena, chega uma hora que satura. Ele precisa ter alguma outra coisa que gere satisfação, prazer. E aí o cara vai entrar no sexo distorcido. É agressão. Você vê esses filmes aí que estão estimulando chicotada, prender com corrente, pôr mordaça, tudo violência. Tem gente até asfixiando com um saco plástico para o cara chegar quase na morte. Então, gente, a pornografia, ela chega uma hora que satura, aí o cara vai querer o quê? Vai partindo para coisas extremas, com violência. E as crianças, os meninos, a coisa é terrível. Então, tendências comportamentais cada vez mais agressivas e praticar sexo no estilo pornô, porque a educação sexual dele está sendo ali. E quem é casado, você vai ver que não é a mulher não tem o mesmo prazer e não se comporta igual aquelas mulheres da pornografia. Aquilo é representação, não é real. Então, sexo prejudicial, doloroso, degradante, agressivo. Tem vários artigos de atrizes pornô. Elas ficam doentes. Muitas delas estão depressivas, doentes. Porque tudo aquilo que elas estão fazendo lá é doloroso, é prejudicial. O resultado disso, tanto os homens quanto as mulheres acabam ficando doentes. Doentes. Então, existem reportagens sobre isso. As meninas, então, também vai gerar o quê? Ansiedade, depressão, baixa autoestima. Por quê? Porque elas vão ver aquelas cenas, as meninas, e elas vão ver que não tem o mesmo seio, não tem as mesmas pernas, o mesmo bumbum, o mesmo não sei o quê. Elas vão sentir o quê? Vergonha, vão ser mais ansiosas, depressivas. Elas vão achar que sexo tem que ser daquele jeito, mas quando elas forem ter relação sexual, não é, elas não vão ter o mesmo prazer como ali. Então, também vai dar problemas sérios. Então, enfim, vai gerar ansiedade, inquietação, fadiga, descontrole, irritação, insônia, depressão, mudança de humor, concentração fraca, isolamento e problema de disfunção erétil. Sabia? O cara que está lá excessivamente assistindo e se masturbando, etc., esse cara está caminhando para ter cada vez mais dificuldade da ereção. Para você ter uma ideia, nós estamos falando caminho neural.
O caminho neural percorrido pela pornografia é um, porque a pornografia praticamente é visual. E o sexo real é um outro caminho, que é o toque, o beijo, o carinho, tal. Então, o caminho do sexo real é um, e o caminho da pornografia é outro. São dois caminhos diferentes. Sabe o que acontece? Chega uma hora que o prazer virtual é maior do que o prazer sexual, porque você está com uma mulher. E na pornografia você está com centenas de mulheres, centenas de cenas diferentes, centenas de clique, 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 o efeito Coolidge. Então, chega uma hora que quando o cara vai ter a relação sexual com a mulher, ele tem que, para ter prazer ali, ele fica mentalizando cenas pornográficas. Alguns homens precisam ligar pornografia para chegar e ter relação sexual com a sua mulher. Porque o sexo virtual ficou mais forte que o sexo real, por causa do tal do clique. Olha o que está acontecendo no cérebro. Quem é casado e assiste cenas pornográficas sabe do que eu estou falando, porque isso acontece. Está entendendo o que está acontecendo com você, o processo? É importante entender isso. A pornografia leva a um sexo distorcido. Se você começa a ver pornografia aos 13 anos, você assiste centenas de vídeos ou milhares de horas de sexo na pornografia antes de ter o sexo real. O sexo real será definitivamente uma decepção, porque não vai ser nada daquilo que ele está imaginando. E também você não fará muitas das coisas que as mulheres esperam que você faça, como beijar, dizer te amo, ser romântico, tocar com carinho. Você vai fazer sexo ao estilo pornográfico. Porque nenhuma dessas coisas é parte da pornografia que assistimos. O ponto é que a grande chance de você falhar no encontro real de sexo é grande. Por isso que cada vez mais fará menos e menos sexo real e se abrigará mais e mais no mundo da pornografia que você controla apertando o botão. É isso que está acontecendo com os casais jovens. O cara casa e não consegue ter tanto prazer com a sua mulher quanto com a pornografia. E aí a mulher pega o cara assistindo pornografia e o cara não está tendo relação sexual com a mulher. Acontece e está acontecendo muito, muito hoje. Pornografia distorce o sexo real. Há pesquisa sólida, que mostra que o mecanismo de excitação em seu cérebro ficam deprimidos. Então, a pornografia produz a disfunção erétil. No início, a pornografia te excita, mas quanto mais você assiste pornografia, menos excitado você fica. As pessoas devem estar conscientes que esse é o novo fenômeno perverso nessa geração. Isso aqui é uma pesquisa do psicólogo lá em Stanford University. Quanto mais você assiste pornografia, mais dificuldade no sexo real. E aí, então, esses caminhos viciantes levam à busca maior de prazer, e essa busca pelo prazer leva à perversão. Envolvimento com práticas sexuais, pedofilia, sadomasoquismo, bestialismo. Eu dei essa palestra para um grupo de pastores, e um dos pastores depois veio me procurar e disse assim: Massal, eu fiquei tão viciado em pornografia e chegou uma hora que eu não tinha mais prazer em pornografia, eu caí em sexo com animais. O cara, pastor, hein?
estava tendo sexo com animais. Casais pensam assim: ah, vamos assistir a pornografia para a gente, né, apimentar, melhorar a nossa relação sexual. Muitos casais tentam usar a pornografia como um acordo para melhorar a relação, ganhar mais experiência, o que, segundo os especialistas, é uma furada. Porque as imagens divulgadas na cena são falsas, irreais, e fazem com que as pessoas busquem algo na vida real que não existe. Isso vai gerar frustração. O estudo Journal Sexual Research, em 2018, realizado com mais de 6.000 casais, confirmou isso e constatou que a pornografia gera um impacto muito negativo na maioria dos relacionamentos. Quer dizer, casais que falaram, vamos, né, tentar melhorar a nossa relação sexual assistindo pornografia. Em vez de melhorar, piorou. E, por fim, leva à violência, né? Então, pesquisas mostram que os meninos que tiveram exposição contínua à pornografia são mais propensos a ter atitudes que apoiam o assédio, a violência sexual contra as mulheres. Há um aumento crescente de estupros e práticas sexuais violentas no estilo pornô. Há uma maior dificuldade em desenvolver relacionamentos íntimos com parceiros. A pornografia está repleta de imagens de agressão, degradação feminina, apresentando sexo anal violento, xingamento, puxões de cabelo, surra, mulheres sendo estranguladas e amordaçadas. O resultado é que a pornografia está alterando as expectativas sexuais, distorcendo as normas sexuais, ensinando aos jovens que as mulheres gostam de atos sexuais dolorosos, degradantes, achando que a violência sexual é prazerosa. Tem um cara chamado Bud. Tem até um filme que saiu. É um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. O cara matou lá mais de 20, 30 mulheres, nem sabe quantas mulheres o cara matou. E ele tinha relações, estuprava e matava, e ele era também, ele tinha, voltava 2, 3 dias depois para ter sexo com a mulher morta. Então ele tinha sexo com mulheres mortas. Algumas já estavam até apodrecendo, o cara tinha prazer disso aí. E ele ficou preso. E ele chamou um dos pastores muito conhecido nos Estados Unidos e ele fez uma entrevista. E você acha essa entrevista na internet. Acho que é Bud Spencer, acho que é um negócio assim. Esse cara, ele começa a contar a história dele e ele começou o quê? Com revistas pornográficas. E aí ele foi crescendo nisso e matou muitas mulheres. E ele disse para esse pastor, o pastor perguntou: "Bom, mas por que você me chamou aqui?" Ele disse bem assim: "Olha, eu estou há mais de 10 anos preso." No dia seguinte, ele foi morto eletrocutado. Então, ele está na véspera dando essa entrevista. Ele falou: estou há mais de 10 anos na cadeia. E todos os criminosos violentos, todos eles estão fortemente ligados à pornografia. Todos. Então, ele estava dizendo o seguinte, que a pornografia afetou ele e afetou todos esses criminosos violentos. Não estou querendo dizer que você vai virar um serial killer, né? Mas
como que a pornografia está conectada. O pecado vai trazendo morte, gente. Tem jeito. Então, a pornografia é como uma droga e vicia, afeta o cérebro, afeta o comportamento, leva a um sexo distorcido. A pornografia leva à violência. Bom, como lidar com a pornografia? Eu vou dar uma coisa bem básica, ok? Primeiro eu vou contar a minha história. Quando eu tinha 12 anos de idade, um colega meu, o irmão mais velho, levou ele ao prostíbulo. E aí, no dia seguinte, o meu colega voltou e contou para mim e mais 2 colegas a experiência dele. E aí, eu e os meus amigos lá falaram: também queremos ter a nossa experiência. E aí, no dia seguinte, nós pulamos o muro da escola e fomos para uma zona de meretrício. E quando nós chegamos lá, todas as janelas e portas estavam fechadas. Por quê? Porque a gente estudava de manhã. E as prostitutas trabalham até de madrugada, então elas estavam dormindo, né? E aí a gente batia nas janelas e nas portas e elas não atendiam. E de longe tinha uns homens olhando a gente, né? Uns pivetinhos lá batendo na porta das prostitutas e eles estavam dando risada da gente. E nós ficamos com vergonha porque a gente sabia que estava fazendo coisa errada, né? E aí tinha uma porta aberta e uma escada comprida assim. E eu fui na frente, nós fomos subindo. Quando chegamos lá em cima, tinha uma mulher com beição, toda cheia de espinho. Aí eu olhei aquilo lá, me assustei e nós saímos correndo. Bom, eu não sei como, nós demos um jeito e entramos num cinema pornográfico e caímos em masturbação. E a minha história foi assim. Cinemas pornográficos, na época não tinha internet, e revistas pornográficas e masturbação. Eu nunca fui um viciado, nunca fui aquele cara todo dia, toda semana. Era coisa assim, 1 mês, 2 meses, às vezes ficava 6 meses, né? E eu nem sei, eu nunca fiquei controlando ou anotando, né? Mas não era um caso de ser viciado. Mas aquilo começou a fazer parte da minha vida. E vira e mexe, eu caía ou num cinema pornográfico ou numa revista pornográfica e masturbação. Aí, com 17 para 18 anos, mais ou menos, eu me converti. E eu, logo que me converti, eu me tornei líder na igreja. Eu queria levar uma vida séria, uma vida santa diante de Deus. Mas mesmo como líder, mesmo na igreja, querendo, né, e levando Deus a sério, vira e mexe. Eu acabava caindo ou numa revista pornográfica, num cinema pornográfico e masturbação. E quando eu cometi o ato, eu me sentia mal. Me sentia mal, pedia perdão para Deus, pedia, Deus, não quero mais, nunca mais na minha vida eu quero isso, me arrependia, mas dali um tempo eu acabava caindo no mesmo pecado. E aí, eu fiz parte de um grupo chamado Vencedores por Cristo, que foi um dos grandes grupos musicais na década de 70. E eu lembro que era um sábado, a gente ia ministrar nas igrejas. E eu sei que à tarde eu estava bem abrasado. E assistindo a televisão, tinha lá um programa, apareceram umas mulheres lá, e eu fiquei mais abrasado e acabei caindo em masturbação. E eu cheguei à noite, o pessoal me escolheu para dar o testemunho daquilo que Deus tinha feito na minha vida. Quando eu acabei de dar o testemunho, foi tão marcante para mim,
porque eu me senti um hipócrita. Assim, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Né? Você acabou de masturbar, agora você está dando testemunho de Deus, da transformação na sua vida. Eu me arrependia, pedia perdão. Eu falava, Deus, eu não quero mais para a minha vida. Mas dali a algum tempo, acabava caindo no mesmo pecado. Bom, aí eu comecei a namorar. E olha, eu aprendi em Vencedores por Cristo o namoro santo. Mas de santo o meu namoro não teve nada. Eu cheguei a tocar nas partes íntimas dela, no seio, cheguei a beijar o seio, cheguei a tocar nas partes, né, ginecológicas dela, tal. Eu cheguei até a ejacular, mas não cheguei a ter a relação sexual. Então, a gente pensa assim, né? O cara vai lá, beija, faz tudo tal, mas não tem a relação sexual e pensa assim, ufa, graças a Deus não pequei, né? Mas já é pecado. O beijo. Eu cheguei com um grupo de jovens, louvor, e falei para eles o seguinte: que tal vocês namorarem sem beijar? Os caras, se pudessem, eles me matavam naquele dia. Falaram, pastor, mas que coisa, namorar sem se beijar. Você tá louco, pastor? Eu falei assim, pô, mas o beijo é um problema no namoro. E o pessoal me rechaçou na hora. Ninguém nem levou a sério o que eu falei. Aí, por causa daquela rejeição ali, eu estava orando, Deus fala assim, Massal, toda vez que você beijava era minha namorada, hoje é minha esposa, o meu órgão genital ficava ereto. Toda vez que eu beijava. Falei assim, não, eu vou pegar os casais que estão namorando, vou alertar eles. Aí eu comecei a conversar com os casais de namorado e falei para eles, ó, o beijo no namoro é altamente excitante. Eu, toda vez que beijava a minha namorada, que é a Regina, minha esposa hoje, eu ficava com o órgão genital ereto. Aí um irmão falou assim: ah, pastor, olha, eu beijo a minha namorada aqui normal. Aí eu falei: não é possível, será que eu sou anormal? Não é possível, ou ele que não é normal. 3 meses depois, a namorada estava grávida. E danadinho, hein? Então, vocês que são jovens, querem um conselho? Quando vocês forem namorar, não beije, porque o beijo é altamente excitante. É ou não é o pessoal casado? E muitos acabaram tendo relação antes de se casar por causa desse beijinho aí. Que vai beijando, 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 beijando. Aí a mão boba, né? Vai passeando pelo corpo da mulher. Aí você não aguenta. Aí chega o dia que junta a fome com a vontade de comer, e o bicho. Aí acontece. Então, ó, sério mesmo. Eu quase cheguei a ter relação sexual com a minha namorada. Foi por pouco, muito pouco. Então, irmãos, eu não tenho. A minha esposa, se estivesse aqui, ela fica. Ela não quer. Ela nem gosta de ouvir esse meu testemunho por causa disso. Ela não tem vergonha disso. E eu não tenho orgulho nenhum disso. Não foi bom, não fez bem para a minha vida. Então, irmãos, vocês querem namorar? Usa a regra do metro. Fica 1 metro de distância, faz o que quiser, mas 1 metro de distância. Não estou brincando. Pode me segurar na mão, dar um selinho, né? Um beijinho no rosto, mas aquele beijo de comunhão lingual, esse aí é perigoso. Quem mexe com fogo, o que acontece?
Se queima. Então, ouve os casados, pergunta para os casados. Bom, o que aconteceu? Eu mesmo casado, vira e mexe, acabava caindo ou em pornografia ou cinema pornográfico. Mesmo casado. Quem é casado já experimentou isso, né? Você chega à noite, fala com a mulher, benzinho, que tal um love story hoje, hein? Aí a mulher fala, hoje não, fiz a unha, cortei o cabelo, hoje eu tô cansado, vamos deixar para amanhã. Aí o cara fica o quê? Uivando a noite toda, né? Eu já vi da briga. Olha, a mulher não tem tanta necessidade de sexo como o homem. Fizeram uma pesquisa das 5 maiores necessidades dos homens e as 5 maiores necessidades das mulheres. Necessidade número 1 das mulheres, sabe qual que é? Carinho, conversa. Mulher gosta, tem necessidade. E necessidade número 1 dos homens qual que é? Sexo. Eu não sei por que Deus fez assim. Deus podia ter feito a gente para, né, ter vontade de ter sexo uma vez por mês e olha lá. Mas a gente tá lá, né? Dizem que a cada 72 horas você tá cheio de espermas, né? E precisa despachar isso. É quando o cara começa a ficar meio verde, azul, aí fica. Então, o homem tem mais necessidade. Não é todo mundo. Minha mulher falou: não fala assim, que tem gente que não tem. É verdade. Tem mulher que tem necessidade de sexo assim todo dia, né? E o homem, às vezes, não tem essa mesma necessidade. Então, depende de cada um. Mas, no normal, as mulheres têm menos necessidade de sexo. Para elas, se sexo for uma vez, 2 vezes por mês, tá bom. 3 vezes por mês tá bom. E o homem quer um dia sim e outro também. E aí que dá problema. Então eu mesmo casado acabava caindo em pornografia, né, revistas pornográficas, cinema pornográfico e masturbação. Aí eu fui ser pastor em Pompeia. Pompeia fica a uns 500 quilômetros de São Paulo. Tem o bairro de Pompeia e tem a cidade de Pompeia, né? Eu morei na cidade de Pompeia, onde fica a Universidade da Família. E lá, eu falo que é uma cidade de primeira, porque se engatar a segunda, você cai fora da cidade, né? Que é pequenininha lá. Lá não tinha um farol. Os caras inventaram de colocar um farol lá, a turma começou a ter que dar acidente. Porque o cara não está acostumado com farol lá na cidade, né? Vida toda dirigindo sem farol. Mas a cidade era pequenininha, né? 20 mil habitantes lá. Então, quando eu estava na cidade, eu estava mais protegido, porque não tinha cinema pornográfico, eu não ia na banca comprar uma revista pornográfica, porque a cidade todo mundo te conhece. Mas quando eu ia para São Paulo, aí me dava aquela coisa assim, e eu acabava ou comprando uma revista pornográfica ou indo num cinema pornográfico. Mesmo sendo pastor. Quando eu acabava o ato, me vinha à cabeça, Massal, você é um pastor de jovens. Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Eu me sentia mal, me sentia envergonhado. Mas a coisa continuava.
Aí, um dia, tinha o curso, né, de família lá. Eu fiz várias vezes o curso, né? E cada vez que eu fazia, eu, no princípio, falava mais forte. Na terceira vez que eu estava fazendo o curso, era o curso Casados para Sempre, na lição de sexo dizia assim: você não pode ter pecados escondidos. Porque quando você tem pecado escondido, o inimigo ele começa a te oprimir, né? Ele começa a pressionar a sua vida para que você seja dominado por esse pecado e você sinta medo, vergonha, né? E você acaba sendo dominado, oprimido por causa desse pecado. E era assim que eu sentia. E naquele dia, essa lição me tocou. E qual a solução que ele trazia? Você não pode ter pecados escondidos. Solução: você tem que trazer à luz o pecado. Aquilo foi tão forte dentro de mim que quando nós voltamos para casa, meus filhos eram pequenininhos, eu botei eles na cama, fui, chamei minha mulher no quarto, tranquei a porta do quarto para as crianças não entrarem de repente, né? Às vezes podia acordar e entrar. E falei para minha mulher: senta aqui na cama, né? Que não tinha sofá lá no quarto. Senta aqui, porque podia cair dura, né? Senta aqui. E aí eu comecei a contar tudo. Fiz assim, assim. Graças a Deus, eu nunca adulterei. Mas eu contei tudo para ela. Ela olhou para mim e falou assim: Marçal, sabe que eu sempre dizia para minha mãe que você era um rapaz diferente dos outros, que você era mais puro que os outros. Aí eu falei para ela: tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém e eu preciso da sua ajuda. E eu tomei uma decisão naquele dia. A decisão foi: se eu tiver coragem de pecar, eu vou ter que ter a coragem para confessar. E a partir daquele momento, então que eu tomei essa decisão, isso foi talvez uma das decisões mais importantes na minha vida. Durante 2 anos, irmãos, tentação, vontade veio, mas eu não caí. Durante 2 anos. Mas 2 anos depois, quando eu estava meio mal, já estava, né? O ministério pastoral às vezes estressa, eu estava meio estressado. E adivinha qual era a época? Época do carnaval. E aí eu estava assistindo a televisão lá altas horas da noite, depois da meia-noite. E aí passou a propaganda de um filme, nitidamente era um filme pornográfico. Ia passar na madrugada do sábado de carnaval. Aí me veio a tentação. Não, não vou. Não vou. Enfim, sábado de madrugada eu acordei, fui escondido para a sala, liguei a TV, assisti o filme pornográfico e caí em masturbação. Quando eu acabei o ato, Deus veio para cima de mim e falou: Marçal, você teve coragem de pecar? Agora você vai ter que ter coragem para confessar. E me veio medo, me veio vergonha, porque minha mulher ficou tão chateada, né? Eu fiquei assim com medo, com vergonha. Aí, no domingo de manhã, nós íamos ter uma célula. E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu não subo aqui com pecados, eu não ministro com pecados escondidos.
Eu tenho que confessar. E olha, eu tenho mais de 50 anos de ministério. Estou com 70 anos de idade. Eu vou dizer para vocês que eu nunca subi aqui com pecado escondido. Ou eu não pregava, ou tinha que confessar, tinha que dar um jeito. Mas com pecado escondido eu não subi. E eu venho mantendo isso até hoje. É um grande desafio. Bom, o que aconteceu? Domingo de manhã ia ter uma reunião de célula. Na hora que eu comecei a reunião, Deus veio para cima de mim, Massal, você não pode ministrar desse jeito. Você vai ter que confessar esse pecado aqui. A coisa foi tão forte que eu cheguei, na hora de começar a reunião, falei assim, ó, irmãos, eu preciso confessar um pecado. Sábado de madrugada aconteceu assim, assim, assim e assim. Sabe quem estava lá? A minha esposa, meu irmão, a minha cunhada e vários casais de discípulos lá na igreja. É fácil. Eu estava em Brasília, num evento onde estavam o Azaf Borba e o Kleber Lucas, que na época eram dois grandes ministros de louvor, muito conhecidos. E lá era um auditório, cabia 1.000 pessoas. Chegou no sábado de manhã, eu ia pregar, o Azaf ia ministrar o louvor. Acordei 7 horas da manhã, tomei banho, e aí resolvi ligar a TV para ver o que os pastores de Brasília estavam pregando. E aí, quando eu estou virando canal, pumba! Tinha um canal que tá passando filme pornográfico. Na hora eu mudei. Aí não resisti, voltei e fiquei assistindo. Foram 5 minutos, 10 minutos, foi assim, estava no final. Aí acabou o filme, eu desliguei a TV. Na hora, Deus veio para cima de mim e falou: Massal, você teve coragem de pecar, agora você vai ter que ter coragem para confessar. E me veio aquele medo, aquela vergonha. Eu pensei assim: mas para quem que eu vou confessar? Não tenho ninguém aqui de confiança. E aí veio um casal nos pegar, eu e o Azaf sentamos no banco de trás, a gente foi conversando e eu pensei assim, puxa, eu podia confessar aqui para o Azaf. Mas eu, naquela época, né, eu não tinha tanta intimidade com o Azaf. E fiquei com medo, com vergonha, o que ele vai pensar de mim? E aí nós chegamos no auditório, aquele auditório para 1.000 pessoas, enorme. Eu sentei lá atrás e o Azaf foi na frente e começou a ensaiar. E eu fiquei pensando, ó Deus, né? Eu não posso ministrar desse jeito. Aí eu pensei assim, bom, ó, vamos fazer uma exceção. Porque eu tinha um compromisso com Deus de confessar para alguém de carne e osso. Então eu pensei assim, não, dessa vez, como não tenho ninguém de confiança, eu vou confessar só para Deus. E aí veio outro pensamento. Ó, Massal, por onde passa um boi, passa uma boiada. Aí começou a adoração, eu ergui as mãos e quando eu fechava os olhos, aquelas cenas pornográficas vinham na minha mente. Nem conseguia adorar. E aí, quando acabou a adoração, me chamaram e eu subi aqui por esse lado direito. Quando eu cheguei mais ou menos nessa posição, eu não podia ministrar daquele jeito. Cheguei diante de todo mundo, tinha quase 1.000 pessoas ali. Eu cheguei diante deles e falei, irmãos, eu preciso confessar um pecado. Hoje de manhã aconteceu assim, 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 assim. É fácil. Pecar escondido é mais fácil, mas confessar, você tem que ter coragem.
Quando eu voltei para a minha igreja, na primeira reunião que eu tive com os meus líderes, eu cheguei para eles e falei: olha, lá em Brasília aconteceu assim, assim, assim. Eu quero ensinar para vocês um princípio, que é esse aqui: princípio de andar na luz. É isso que eu aprendi aquele dia quando eu sentei com a minha esposa no quarto. Eu não conhecia como princípio de andar na luz. Para mim, eu coloquei essa frase: se eu tiver coragem de pecar, vou ter coragem para confessar. Mas depois, lendo a palavra, eu entendi que essa frase reflete esse princípio, andar na luz. 1 João 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As trevas, quando você tem pecado, não adianta, você não vai ter uma comunhão aberta, sincera. Você está escondendo pecados na sua vida, então você nunca vai ter uma comunhão completa com os irmãos. E o sangue de Jesus não vai te purificar. O que é andar na luz? Andar na luz significa nada esconder, transparência total, sinceridade absoluta. Digamos o seguinte, que apague a luz, fica aqui no escuro, eu posso roubar um pedal, esse fone de ouvido, um microfone, ninguém vai ver, nas trevas ninguém vê nada. O que é andar na luz? É isso aqui, ó. Tudo que eu estou fazendo, vocês estão vendo. Eu não tenho como esconder nada. Então, andar na luz, nada a esconder, transparência total, sinceridade absoluta. Nada a esconder. Você tem que trazer à luz o pecado. Mas como fazer isso? Andar na luz, na prática, o que é? Trazer à luz o pecado, não ter pecado escondido na sua vida. Sabe qual a maior glória que eu tenho hoje, que eu posso dizer para vocês? Por que o meu ministério ainda, tantos anos, Deus cada vez mais. Ó, vou dizer um negócio. Eu falei pro Manassés do microgrupo. São grupos de 3 pessoas. Que eu tenho um grupo desse, eu me reúno todo dia de manhã. Todo dia eu confesso pecado. Todo dia. E um amigo meu falou assim: ah, Massal, se eu confessar pecado todo dia, depois de uma semana não tenho mais pecado para confessar. Isso que você pensa. Você vai ver que todo dia, de alguma forma, alguma coisa você está pecando. E o que aconteceu? Que eu comecei a confessar, e quanto mais você confessa, mais sensível você fica ao pecado, e mais você vai descobrindo a sutileza dos pecados na sua vida. Então, depois de 3 meses que eu estava todo dia confessando pecado, eu fui numa rádio, segunda-feira, dar uma entrevista na rádio, um programa bem conhecido lá, César Cavalcante, na Rádio Melodia. E aí ele começou a perguntar, e eu fui testemunhando, falando, né? Quanto que Deus, né, operou na minha vida através do meu ministério, das minhas experiências, das coisas que Deus fez na minha vida e no ministério. Fui contando. Aí, na terça-feira de manhã, eu reuni
fui confessar o pecado. Quando eu fui confessar o pecado, Deus na hora falou assim: Massal, ontem você ficou 1 hora só falando de você. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu não estava falando de Deus. Eu estava usando Deus para falar do Massal. Então, muitas vezes você chega aqui na frente, você vai testemunhar, você não está falando de Deus, você está falando de você. Vocês estão entendendo a sutileza do quanto nós somos orgulhosos, egoístas e soberbos? E a gente usa Deus para se promover. A gente fala de Deus, mas a gente não está falando de Deus, a gente está querendo se exaltar. Me vejam, ó como é que eu sou espiritual, ó como é que eu sou isso ou aquilo. Você não está falando de Deus, você está falando de você. Então você começa a perceber, quando você vai confessando, confessando. Então, depois de 2 anos, que eu já estou, acho que quase 2 anos, 2 anos e meio já. Todo dia confessando pecado, compartilhando. Aí um cara me perguntou, Massal, depois de 2 anos, o que aconteceu na sua vida? Aí na hora veio 2 coisas que eu posso dizer para vocês que aconteceu depois que eu comecei a confessar pecado todo dia. Primeiro, eu descobri que eu sou uma grande porcaria. Que eu sou bem pior do que eu imaginava. É isso que você vai descobrir. Você vai descobrir que você não presta. Que você é uma grande porcaria. Que você é orgulhoso, que você é soberbo. Que você peca, você é uma máquina de pecar, mesmo ainda querendo viver em santidade. Você é egocêntrico. Teve um dia, na nossa meditação, nós terminamos, fizemos o seguinte desafio: ó, hoje vamos fazer tudo para a glória de Deus, tudo em nome de Jesus. Você vai dirigir o carro em nome de Jesus. Você vai fazer um e-mail em nome de Jesus. Você vai conversar com alguém em nome de Jesus. Vamos hoje fazer tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí chegou no dia seguinte, nós vamos confessar o pecado. Aí eu falei para os irmãos, tem que confessar um pecado hoje. Ontem nós falamos e fazer tudo em nome de Jesus, né? Vocês lembram? Lembramos? Então, queria confessar o seguinte: eu consegui fazer 2 coisas em nome de Jesus. O resto eu fiz tudo em nome do Massal. Vocês entenderam o quanto eu sou massal-cêntrico? E a gente não enxerga isso. Então, quando você começa a confessar, 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 você vai percebendo o quanto vocês são egocêntricos, né? Tudo que você faz gira em torno de você. Que você, em primeiro lugar, não é o reino de Deus ou José, não, em primeiro lugar é você e a sua justiça. Tudo gira em torno de você, eu. Então, primeira coisa que eu percebi é o seguinte: eu percebi que eu sou bem pior do que eu imaginava. E a segunda coisa que começou a acontecer, eu comecei a ter uma quantidade grande. Eu nunca tive tanta revelação e entendimento das coisas de Deus como estou tendo hoje. Toda semana está explodindo coisas e coisas espirituais que eu nunca tinha enxergado antes. Deus tem me falado e tem me revelado, assim, quase que diariamente, coisas novas. Significa que quanto mais você confessa pecado, mais você se aproxima de Deus.
Então, hoje, a microcélula passou a ser uma das coisas fundamentais na minha vida. Porque eu entendi o seguinte: você não consegue andar na luz se reunindo. Não. Quando você sozinho você não consegue. Você precisa de um grupo aonde você vai confessando, você vai se abrindo, você vai, sabe? Eu tenho um curso que chama Desejo Puro. Eu estou fazendo ele online. Tem umas 10 pessoas que eu estou, umas 10, 12 pessoas que estão fazendo esse curso online. Uma das maiores ferramentas do curso é que eu dividi em grupos de 3. E eles estão tendo a oportunidade de confessar os pecados, falar coisas lá da vida deles que eles nunca falaram para ninguém. Precisa ver. Eu assim, né, já estou há anos confessando isso. Então já não é tão impactante. As primeiras vezes era muito difícil eu até contar essas histórias. Mas esses caras, eles estão sendo impactados, porque uma das maiores ferramentas do curso não é o conteúdo do curso, é o grupo. O grupo é a maior ferramenta desse curso. Você tem um grupo para confessar, para orar, para vomitar as coisas mais terríveis, tenebrosas da sua vida. Isso é mais, assim, é uma terapia que você vai ter de graça. E você precisa disso, porque nós não sabemos ser corpo, nós sabemos viver a vida. E é assim que nos ensinaram. Eu aprendi assim, não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que meditar na palavra, você tem que cuidar da sua vida sozinho. É você e Deus. Mas agora eu descobri o que é ser corpo. Ser corpo é você parar de ser individualista. Agora você tem que aprender a viver coletivamente, viver como corpo. E corpo, um dedo não se reúne uma vez por semana para formar um corpo, é todo dia. Então eu entendi que nós precisamos nos reunir todo dia eu preciso ser exortado, todo dia eu preciso confessar pecado. Então isso está me ajudando demais. E infelizmente a igreja praticamente é isso. Você vem para o culto, né? Você tem uma comunhão, mas depois você sai dali, o que acontece? Cada um por si, Deus por todos. Aí você vai na célula, você tem uma comunhão maior. Mas saiu dali, o que é? Cada um por si, Deus por todos. Até no discipulado, você tem uma comunhão mais íntima. Mas saiu dali, é cada um por si, Deus por todos. Então, nós não sabemos ser corpo, nós sabemos ser instituição. Corpo é exortando uns aos outros, confessando pecados uns aos outros, estimulando uns aos outros, orando uns pelos outros. E não uma vez por semana. Todo dia você precisa. É meia hora. Que quem não tem tempo, 15 minutos. Mas é melhor 15 minutos todo dia do que uma vez por semana, 2 horas. Então, eu aprendi a andar na luz. Se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. E olha, todo dia eu tenho algum pecado para confessar. Então, eu aprendi o seguinte:
a prestar contas do meu pecado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Esse contexto é o contexto de cura física, né? Mas se para curar o físico você tem que confessar o pecado, imagina para outras coisas. Para tudo você precisa confessar os pecados. Mas o que eu comecei a entender? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é um aos outros. Eu sempre pensei que a gente vai trazer a pessoa que está doente aqui, antes de orar por ela, para ela ser curada, ela tem que confessar o pecado. Não é assim que a gente pensa? O cara tem que confessar para ela o quê? Ser curado. Mas o texto está falando, não é confessai os vossos pecados uns aos outros. Aos outros, mas uns aos outros. O que significa? Que todos os envolvidos ali têm que confessar o pecado uns aos outros. Por quê? Porque a oração do justo. O justo é aquele que vai estar orando sem pecados. Se você está com pecado, a sua oração não vai ter o poder, a ação que deve ter. Por isso que ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Porque quem que é esse justo? É aquele que confessou seus pecados, que está limpo diante de Deus. Eu entendi totalmente diferente. Esse negócio de quando você vai orar, todos os envolvidos. Não é verdade? Como é que a gente vai orar por cura se a gente está com pecado? Como é que o Espírito Santo vai nos usar? Como é que Deus vai nos usar se a gente está em pecado? Então, a oração daqueles que estão em pecado não vai ter eficácia. Por isso vocês têm que confessar. Todos. Mas por que uns aos outros? Não podia ser só eu e Deus? Podia, né? Também não podia. Mas não é. Você tem que confessar um para o outro. Tete a tete, cara na cara. É mole? Você quer ser usado por Deus? Você precisa andar na luz. Você precisa prestar conta dos seus pecados. Então, a vida dos cristãos não era só confessar os pecados para Deus, era confessar os pecados uns aos outros. E quanto estava eu e Deus, era uma coisa. Mas quando eu decidi que eu tinha que confessar para alguém de carne e osso, aí a coisa ficou mais séria, né? Porque quando é para Deus, né, é mais fácil. Oh, Deus, eu pequei, me perdoa, tal. Mas você tem que confessar para alguém, não é fácil. Então, uma das coisas, eu tô colocando duas coisas para vocês. Andar na luz não é fácil. Não é fácil andar na luz. O tecladista podia vir aqui fazer um fundo, nós vamos ministrar. Não é fácil. Você vai ter que ter coragem. Você vai ter que esmagar o seu orgulho. Porque eu tinha um medo, uma vergonha tremenda. Imagina, o pessoal lá em Pompeia achava uma Massal é um santo. Depois que eu confessei para minha mulher, dali um tempo, eu fui diante da igreja. Isso que eu contei para vocês, eu contei para a igreja. Quando cheguei em casa, minha mulher falou: Massal, você tá louco?
Eu falei, eu não estou louco, não. Falei para ela, eu tenho certeza que eu não sou o único. Tá todo mundo lutando, mas ninguém tem coragem de falar. Alguém tem que começar a botar a boca no trombone. E Deus colocou esse peso na minha vida. E você está aqui hoje. Você podia estar em tantos lugares. Mas por que você está aqui hoje? Porque Deus marcou um encontro com você. Porque Deus te ama tanto e quer fazer de você um homem de caráter. E caráter não significa que você não vai errar, que você não vai pecar. Mas caráter significa que quando você tiver coragem para pecar, você vai ter coragem para confessar. Que você vai romper com essa casca do medo e da vergonha. E quando você romper, esse dia que eu cheguei diante da minha esposa, foi fundamental. E hoje, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer fazer de você esse homem. Ele quer romper na sua vida. Vamos ficar de pé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, pois tudo que há dentro de mim necessita mais curar do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Feche teus olhos agora. Se Deus está falando no teu coração, você hoje precisa romper com o maior pecado que tem dominado a sua vida. Não é a pornografia, é o orgulho. O orgulho nos impede de nos humilhar. O orgulho nos leva, o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? E hoje eu quero que você rompa com orgulho, que gera esse medo, essa vergonha. Se Deus está falando hoje com você, você está lutando com o pecado. Pode ser que não seja a pornografia, seja outra coisa, não tem problema. Eu quero que você saia da onde você está. E é importante isso, porque nós estamos aqui num ambiente seguro, num ambiente onde a presença de Deus está. E aqui a cura, a restauração, a libertação
E quando a gente sai fisicamente da onde a gente está e consegue caminhar até aqui à frente e se prostrar diante de Deus, nós estamos no reino espiritual, gerando algo espiritual, quebrando as correntes, abrindo a nossa vida. Deus, faz a obra na minha vida. Quero chamar você, sai do seu lugar, tenha coragem, sai do seu lugar, vem à frente e se coloque diante do Senhor. Não importa se você é líder, o que você é, vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos nos colocar diante dele nessa noite. Vamos quebrar as correntes. Sai do seu lugar e se coloca diante do Senhor. Se ajoelhem diante do Senhor, se prostre diante dele. Coloca. Vamos romper com medo, com a vergonha. Não, o importante não é isso, o importante é aquilo que Deus está falando. Se Deus está falando com você nessa noite, sai do seu lugar, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Rompa com o seu orgulho, com o seu medo, com tudo. E vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus.